Voltando aqui para a resolução do exercício da unidade 2, da composição centesimal dos alimentos. Primeiro ponto, homogeneizar a amostra. Depois que a gente teve a homogeneidade da amostra, ai, que horror! A gente precisa pesar o alimento. Aí a gente pesa. Depois que a gente pesa, a gente coloca na estufa a 105 graus Celsius. Depois da estufa, de tempos em tempos, a gente vai fazer a pesagem desse alimento. Adianta pesar depois de 10 minutos? Não, porque 10 minutos não foi tempo suficiente para extrair a umidade. Então, geralmente, a gente deixa o alimento por no mínimo 1 a 2 horas para fazer a primeira pesagem. Beleza. Antes de pesar, a gente precisa manter o alimento à temperatura ambiente. Então, a gente precisa tirar da estufa, colocar dentro de um dessecador. Tá? Então, a gente coloca o alimento dentro de um dessecador. Por que a gente coloca o alimento dentro do dessecador? Para ele não absorver a umidade do meio ambiente. Então, a gente tira da estufa, coloca num dessecador, que vocês vão ver um dessecador lá no laboratório de aula prática. Beleza. Coloca o alimento dentro do dessecador. Chegou a temperatura ambiente, aí você vai pesar. Depois da pesagem, você volta o alimento para a estufa. Depois você pesa de novo. E você vai pesar até atingir o peso constante. Depois que atingir o peso constante, vamos desligar o microfone da Elise. Tá só, né? Pronto, vamos desligar o microfone da Elise. Depois que você pesou e atingiu o peso constante, ou seja, entre uma pesagem e outra, o valor foi o mesmo, aí você parte para os cálculos da umidade, de determinação de umidade. Como que a gente faz esses cálculos? Vamos lá. De acordo com o exercício, o peso no início foi de 5,0034 gramas. E o peso que evaporou, ou seja, o peso que perdeu, foi de 1,3086. Como que a gente faz isso? Uma regrinha de 3. 5,0034 equivale a 100% do alimento. O alimento inteiro, o alimento no início. 1,3086 é o que evaporou, é o de água, é o que você quer saber, é o nosso X. Faz a regrinha de 3, né? X vai ser igual o 5,0034 vezes 100 dividido... Não, peraí. O X vai ser igual a 1,3086 vezes 100 dividido por 5,0034, que vai dar quanto? Alguns de vocês já tinham colocado aí no chat, né? E colocou o valor correto. Deixa eu voltar aqui no que vocês colocaram. Vixe Maria, conversamos mídia. Aqui, ó. A umidade foi de 26,15%. Então, essa é a umidade do alimento. Beleza, né? Alguma dúvida na umidade, gente? Tranquilo. Professora? Diga. Só é porque eu vi no livro, na questão do procedimento, que ele lá fala que tem que pesar a cápsula vazia previamente em estufa de 105 graus, antes de pesar a amostra. É porque é o seguinte, é o que a gente tinha comentado antes da resolução do exercício, né? O alimento, eu não tenho como pesar direto na balança. Eu preciso de um recipiente. Então, eu preciso de um recipiente para colocar o alimento. Lembra lá quando a gente falou do teor de cinzas? Então, por exemplo, eu pego um becker e coloco o alimento. Só que o becker, ele tem que estar dessecado. O becker, ele tem que estar sem água. Por quê? Vamos supor, é aquele caso que eu dei para vocês quando a gente falou da teoria. Vamos supor o seguinte, eu pego o becker lá da bancada, peso o becker. O becker pesa 10 gramas. Aí eu pego o becker de 10 gramas e peso o alimento nele. O alimento tem 5 gramas. Então, no total, deu 15, né? 10 do becker mais 5 do alimento. Beleza. Quando chega no final, eu não tenho como tirar o alimento do becker. Eu peso o conjunto. Então, vamos supor, eu pesei 15. No final, eu pesei 11,3.
Então, o que que significa 11,3? Não, mas aí 13,7. Né? Então, antes tinha 15, agora tem 13,7. Quanto que foi embora? É o que evaporou. Entendeu? Aí, então, por isso que tem lugar que fala que o correto é esse, né? Na prática mesmo, no dia a dia, a gente pesa o Becker junto. Porque no final não tem como pesar só o alimento está dentro do Becker, né? Aí a gente tem que descontar esse peso. E aí um ponto importante, o Becker precisa estar dessecado, ou seja, o Becker precisa estar sem umidade, porque senão, vamos supor, no total, no início deu 15, aí meu Becker não está dessecado. No final, deu tipo 11. Só que os 4 gramas que perdeu foi só do alimento? Não foi só do alimento, porque o Becker não estava dessecado. Então, os 4 gramas que perdeu foi da umidade do Becker mais da umidade da minha amostra. Então, isso aí é uma interferência técnica? Sim, isso é uma interferência técnica. Você fez errado, entendeu? Então, se o método é de determinação de umidade, todo o material que você vai utilizar para pesar a amostra, ele precisa estar livre de umidade. Ele precisa estar dessecado, de tal forma que ele, antes ou depois, o peso dele vai ser o mesmo. Então, o Becker no início, o Becker dessecado no início é 10. O Becker no final é 10. Por quê? Porque no início ele já estava dessecado. Entendeu quem estava com essa dúvida? Sim. Sim? Inclusive, quem é o aluno que está com essa dúvida, que falou isso? Inclusive, um ponto importante é o seguinte, eu vou passar uns exercícios para vocês, só que vai ficar para a próxima aula, que hoje não vai dar tempo. Daqui a pouco a gente focou muito no exercício, do desafio. Esse exercício aqui, ó, é exatamente isso que o colega falou. Quando a gente vai fazer na prática mesmo, a gente tem a vidraria. Então, a gente precisa pesar o Becker dessecado, depois a gente pesa o Becker com a amostra, depois a gente pesa o Becker com a amostra seca, para depois saber exatamente o peso da amostra seca, o peso que perdeu, entendeu? Do mesmo jeito é o do resíduo mineral. Eu tenho que pesar a minha vidraria já dessecada, tu tem que fazer tudo direitinho, todo o passo a passo. Aqui, porque no desafio, eles colocaram só o peso do alimento mesmo, já descontando o peso da vidraria. Mas na prática, na rotina laboratorial, lá na aula prática, né, que vocês vão fazer essa técnica, lá vocês vão precisar pesar o alimento em uma vidraria. E aí essa vidraria precisa estar dessecada, assim como o colega aí falou para vocês. Certo, gente? Tranquilo? Entenderam essa parte? Beleza. Então, vamos lá para a determinação de cinzas. Em relação à determinação de cinzas, só para a gente finalizar a nossa aula. Como que é o passo a passo para vocês fazerem o procedimento de determinação de cinzas? Quem pode me falar? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Secar o cadinho. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar o cadinho, né? Que é essa vidraria. Triturar a amostra, no início é o mesmo processo que a umidade, né? Exatamente, a gente prepara a amostra, tritura, deixa ela bem homogênea, aí depois a gente precisa pesar. Para pesar, a gente precisa pesar o cadinho, que é o recipiente, né, que vai pesar, e o cadinho tem que estar dessecado. Depois que pesa o cadinho, põe o alimento, pesa o alimento e anota, igual o colega comentou. E aí, o que mais? Depois do cadinho com o alimento, a gente coloca o cadinho em que lugar? A gente pesa, coloca na múrfula a 50 graus Celsius, se não me engano. Depois vai para... Coloca na múrfula, que atinge altíssimas temperaturas. Por exemplo, 550 graus Celsius. E aí? E aí, gente?
Depois que eu Esperaram o ponho tom na da múscula. cinza, né? Tom cinza, né, professora? Hã? Esperaram o tom da cinza, né? Ficar na coloração ideal. Depois que eu coloco na múfla, eu espero a queima, né? E aí vai queimar, vai destruir toda a matéria orgânica e vai ficar o que for a cinza. E aí eu vou repetir esse processo até o peso estabilizar, igual a gente fez na umidade. E lembrando, para pesar, eu preciso esperar a temperatura diminuir. Eu não posso tirar o cadinho da múfla a 550 graus Celsius. Então, eu tenho que esperar a temperatura baixar, aí eu coloco o cadinho lá no dessecador, depois que ele abaixa a temperatura, é que eu vou pesar. Aí, quando o peso estabilizar, é quando eu atingir a cinza que eu queria, e aí é quando eu vou fazer o cálculo, né? Como que eu faço o cálculo? No exercício, ele falou o seguinte: no início, o alimento pesa 3,0031 gramas. Então, esse 3,0031 é o 100%, certo? O peso da cinza é 0,0555 gramas, que é o X que eu quero saber. Então, qual que é o valor de X? É o 0,0555 vezes 100, dividido por 3,0031, que dá o valor aí que vocês falaram no bate-papo, né? Que foi um valor de 1,84%, que eu acho que grande parte de vocês, se é que não foi todo mundo, acertou. Certo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Nossa, gente, tem um microfone barulhento aí. Tudo certo? A Sueleia está aí me falando que teve um problema no envio do exercício da plataforma. Gente, eu não aceito atividade por e-mail, nem adianta me mandar, porque eu não vou aceitar. A minha comunicação com vocês é via plataforma digital, tá? Sueleia, não tem problema. Você mandou, você está na aula presente, eu sei que você fez junto com a gente, então a sua atividade já está ok, viu? Sueleia, não precisa se preocupar, mesmo tendo indo só a metade da atividade. Certo, gente? Tudo tranquilo? Vocês têm até o dia 23 para estar enviando os desafios para a plataforma. Diga, Thaisa. Professora, Diga. o desafio da aula 1 e 2? O desafio vocês precisam preencher bonitinho, não pode colocar só o resultado final. Mas você pode fazer digitando, não tem problema. Professora. Igual eu falei, x é igual a tanto dividido por tanto, que é igual a tanto. Quem ia perguntar? Professora, Joás, o desafio eu posso mandar da aula 1 e da aula 2 até o dia 23? Da aula 1 e da aula 2 até o dia 23. De preferência hoje, né, gente? Vocês já fizeram? Já manda e fica livre disso. De hoje eu fiz. Então, beleza. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a aula de hoje, então. Ok. Tá bom? Então, beijo, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que tenha sido bastante produtiva a nossa aula. Hoje a gente fez duas coisas muito importantes, duas análises muito importantes. Na próxima aula, a gente faz mais um cálculo, e depois do cálculo, a gente parte para a legislação bromatológica, tá bom? Beijos, boa noite, até a próxima semana. Boa noite, professora. Boa noite. Beijos.